texto de Tiago 5. Oração, função, glória. Falei assim, Tiago, eu estava pensando em trazer uma mensagem em Tiago 5. Nós não vamos chegar na unção com óleo nessa semana, mas semana que vem nós vamos fazer essa menção dos versículos finais de Tiago, que foi lido hoje no capítulo 5, mas nós vamos nos concentrar apenas hoje no versículo 7 ao versículo 11, onde diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tens ouvido a paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Só esses versículos para essa noite. Como introdução, temos que lembrar que a epístola de Tiago era o meio irmão de Jesus. Depois que Jesus foi concebido, seu pai José e Maria, né? Então tiveram as relações e ali nasceu seus irmãos, chamado meio irmão de Jesus. Só que a epístola de Tiago, ela há muito sofre ataques e controvérsias de diversos comentaristas bíblicos. Talvez o mais famoso comentário crítico com relação à epístola de Tiago é o de Martinho Lutero, quando ele declarou ser a epístola de palha. Agora, por que Lutero disse isso em 1522? Lutero, essa frase ele cunhou quando ele tratava do valor das Escrituras e dizia que se ele tivesse que escolher entre as obras de Cristo e a pregação de Cristo, se ele não pudesse ficar com as duas, que na Bíblia, no Novo Testamento especialmente, que trata as obras de Cristo e a pregação de Cristo, então ele, num tratado escrito em 1522, ele disse o seguinte, abriu aspas para ele: se eu tivesse que ficar sem uma ou outra, ou as obras ou a pregação, eu antes ficaria sem as obras, sem as suas obras, do que sem a sua pregação, pois as obras não me ajudam, mas suas palavras dão vida, como ele mesmo disse. Ora, João escreve muito pouco sobre as obras de Cristo, mas muito sobre sua pregação. E ele completa o Evangelho de João e sua primeira epístola. As epístolas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de Pedro, são livros que mostram Cristo e te ensinam tudo o que é necessário e salvífico conhecer, ainda que jamais vejas ou escute outro livro ou doutrina. Por isso, a epístola de Tiago, comparada com eles, é realmente uma epístola de palha, já que não há nenhuma característica evangélica nela. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: alguns livros da Bíblia, especialmente os mencionados aqui, o Evangelho de João, 1 João, Epístola de Pedro, Romanos, Gálatas e Efésios, falam muito sobre a pregação de Cristo. E Tiago fala pouco, ou não fala quase nada, mas ele continua, porque isso repercutiu e as pessoas começaram a comentar a respeito do que ele falou. Então ele tentou suavizar a crítica, e ele continuou dizendo o seguinte: pouco depois, no mesmo ano, ele disse o seguinte, abrindo aspas novamente: Tiago não faz outra coisa do que instar para a lei e suas obras, misturando tão confusamente uma coisa na outra, que imagino que tenha sido algum homem bom, piedoso, que captou alguns ditos de discípulos dos apóstolos e assim lançou sobre o papel.
designa a lei como lei da liberdade. Lá em Tiago 1,25 diz isso. Mas Paulo chama a lei de lei da escravidão, da ira, da morte, do pecado. E usa o texto de Gálatas 3:23, Romanos 7:11-13. Em suma, o que Lutero quis fazer era combater os que confiavam. Lutero continua dizendo: o que Tiago quis fazer foi combater os que confiam na fé sem obras. E ele foi fraco demais, palavras de Lutero. Quer alcançá-los pela promoção da lei, quando os apóstolos o conseguem atrair para o amor. Por isso, eu não posso colocá-lo entre os livros principais. Mas com isso não quero impedir que ninguém, ao fazê-lo e a destacá-lo, como lhe apetece, pois no mais contém muitas boas afirmações. Então, quem dizer o seguinte: olha, primeiro ele falou que era de pai, aí o pessoal pegou o pé dele e falou: não, olha, veja bem, não é bem isso, é que Tiago parece ser alguém que pegou alguns apanhados aqui, outros acolá, escreveu, botou no papel, mas ele foi muito fraco nos seus escritos, né? Agora, graças a Deus, os comentários de Lutero, eles não são inspirados, assim como outros comentaristas, Scofield, Schaeffer e outros tantos comentaristas não estão inspirados por Deus. Eles colocam o seu comentário, eles colocam o seu entendimento sobre certos livros da Bíblia. Então, esse comentário de Lutero, ele é a opinião dele. E estudando alguns, né, começaram a levantar outros questionamentos que Lutero ele ensinava que não era tão correto assim com relação à palavra de Deus. Mas muitas vezes você ouve pessoas dizendo assim: Tiago é a epístola do pai, porque ele firma mais sobre a lei do que sobre a fé. Só que a epístola, ela vai mais além do que essa controvérsia de fé e obras. E eu quero destacar essa noite os versículos que acabamos de ler aqui, e justamente para falar sobre outras coisas que Tiago está mencionando. Então, se você ouvir alguém dizer Lutero chamou Tiago de epístola do pai, fala, Lutero era um comentarista e ele não sabia o que estava falando, ou ele falou besteira, né? Como outros diziam comentários aí. Eu comprei uma Bíblia uma vez, comentarista, e famoso comentarista, tão famoso que eu esqueci o nome dele, mas tudo bem, né? E ele fala assim: quando Adão e Eva caíram, Deus lançou um plano B. Não tem plano B, o plano era A, desde o começo, mas é um comentário dele. Então a gente não pode pegar Scofield disse tal coisa. Não, ele disse, mas e com o tempo, né, com novas ferramentas, vai se descobrindo verdades que eles talvez não tinham ferramentas. Eu imagino que Lutero tinha pouco recurso que nós temos hoje. Mas, em suma, Tiago, alguns dizem que ele talvez tenha sido o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. E o seu tom, né, a sua literatura é claramente judaica. E assim, os leitores estavam, da igreja inicial, né, estavam acostumados com os seus escritos. E Tiago procura tratar e chamar a atenção dos seus leitores de vários problemas que eles estavam vivendo. E ele tenta resolver esses problemas, procura resolver especialmente a necessidade básica daqueles irmãos, que era ter uma vida compatível com a fé em Jesus diante das provações que eles estavam enfrentando. Por isso o versículo 7 diz: para ser paciente até a vinda de Cristo, porque eles estavam passando por provações, enfrentavam provações. E considerando as necessidades dos leitores, né, dos primeiros crentes, era uma necessidade que tinha que ser compatível ou andar junto
diante das provações. Porque o grande número de pessoas, e ainda hoje acontece isso, acham que aquele que aceita Cristo como Salvador, ele então tem fé, e essa fé vai funcionar como um escudo contra provações. Ele não vai ter provação alguma, não vai ter necessidade alguma, os problemas serão resolvidos, né? Não é isso que acontece. Então, quando um crente ele passa por provação, se ele não está alicerçado na palavra de Deus, o que acontece? A fé dele tem parafuso. Ah, mas não foi isso que eu esperava de Deus. E Tiago tenta então conciliar, né, uma vida compatível de fé diante das provações. Então, a carta de Tiago é uma carta com um tom de admoestação. Ele admoesta os leitores a reagirem obedientemente diante das provações que passavam, para que pudessem receber bênção e não disciplina divina. A maneira como o crente reage aos testes, às provações que confrontam, que enfrentam em sua vida, vão confrontar a obediência a Deus e vão demonstrar a qualidade de sua fé e determina, de fato, o quanto ele está andando com Deus. Ou seja, o crente quando sofre uma provação, o crente quando sofre uma perseguição, como ele estava sofrendo no primeiro século, quando o crente está passando por uma necessidade extrema, ali se verifica a qualidade da fé dela. Por quê? Porque se a fé dela não está alicerçada em Cristo, na primeira provação ela pula fora. Essas igrejas que pregam facilidades criam perspectivas erradas, equivocadas das pessoas, a fim de que, ao ponto de que elas acham que nem dor de dente elas vão ter, que elas não vão ter dor de cabeça, que elas não vão perder emprego, que elas não vão bater o dedinho naquilo na cama. Nada disso vai acontecer aí. Tudo isso acontece com a gente. Sofremos e vivemos no mundo caído. A nossa fé é o nosso alicerce. E nós descansamos na promessa que Tiago traz aqui. A vida do Senhor está próxima. William MacDonald, que é um outro comentarista bíblico, aliás, até ter feito isso, eu acabei não fazendo. Ele traça um paralelo, eu coloquei no meu WhatsApp para passar para o pessoal da mídia para jogar na tela. Semana que vem eu trago. Mas ele traça um paralelo, o William MacDonald, ele traça um paralelo interessante entre a Epístola de Tiago e o Sermão do Monte. Ele traça aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte e ele projeta na sua Epístola. E semana que vem eu vou trazer, os irmãos vão poder perceber isso. Agora, o que Lutero criticava Tiago era que ele falava muito, usava muito frequentemente a lei. E ele chama no versículo 25 de Tiago, capítulo 1, de a lei régia. 1:25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, falei lei régia, né? Não é lei régia, chama de lei perfeita, né? Lei perfeita e lei da liberdade. Lei régia é outro versículo. Então, no 1:25 ele chama de lei perfeita, lei da liberdade. E foi que Lutero reclamou, mas Paulo fala que é a lei da morte e tudo mais. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, ele será bem-aventurado no que realizar. Aí no capítulo 2:8, então ele fala da lei régia. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa é a lei que o Senhor Jesus disse que é régia. Não deixou de existir. Nós não somos controlados, não somos guiados pela lei cerimonial. Mas essa lei não é cerimonial. E aí ele chama da lei da liberdade, no versículo 12 aí no capítulo 2. Fala de tal maneira, e de tal maneira procedei, como naqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Mas aqui então,
ele não ensina que nós devemos sujeitar a lei como meio de salvação ou como regra de vida. A lei rege: amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás a Deus em todas as coisas do próximo como a ti mesmo. Esse é o modo de vida do crente, que deve ser guiado por isso, dessa forma. Mas a lei que Lutero criticava, que Tiago falava, que Lutero falava, que Tiago dizia, é aquela lei que Paulo fala em Gálatas 3, versículo 4, versículo 24 e 5, que é como tutor, como aio, né? Gálatas 3, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo, ele fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, ou de educador, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, né? A essa lei. Então, a lei, ela é uma educadora na justiça de quem vive sob o regime da graça. Tiago, como eu disse, ele era meio irmão do Senhor Jesus. E nessa curta carta, é interessante, são 109 versículos. Metade dos versículos, ou metade menos 54 versículos, são imperativos, ou seja, ele manda, ele fala, ele orienta para fazer, né? É uma ordem que ele está dando. E aí então Tiago, ele tratou dessa forma a sua epístola, que Lutero entendeu como carta de pai. Nós sabemos que a lei serviu para o povo, né, como aio, para instruir. E hoje nós observamos a lei, onde a lei seria um cerimonial dado ao judeu, a gente não observa. Mas aquela lei moral nós observamos, por isso nós não saímos matando ninguém, por isso nós não saímos roubando ninguém. E aí então nós observamos, não por causa de cumprir ela sermos salvos, porque sabemos que não estamos mais debaixo da lei. Paulo fala em Romanos 7,6 e também em Romanos 6,15 que nós não estamos mais debaixo da lei. A lei já não pode nos afetar. Romanos 7,6 nós lemos assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. E no versículo 6,15 ele diz: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça, de modo que então não é o fato de você não estar debaixo da lei, você não vai pecar. Mas, por ser salvo pela graça, nós manifestamos, né, o cuidado de observar a lei do Senhor. Então, já contextualizando o livro, vamos ver os versículos 7 até o versículo 11. Os crentes, como eu disse, no primeiro século, eles estavam sofrendo perseguições. E Tiago, então, ele vivenciou aquela perseguição inicial. Como meio-irmão de Jesus, até o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele e seus irmãos não queriam saber de Jesus. Após a morte e a ressurreição, ele deu conta de fato quem era Jesus. Mas ele vivenciou, ele andava, conhecia, ele viu a igreja nascendo, ele viu o seu xará, irmão de João, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ser morto ao fio da espada por Herodes, lá está em Atos capítulo 12. E agora ele, como crente, ele, seguidor de Cristo, ele exorta a igreja, exorta os crentes que estavam sofrendo oposição, estavam sofrendo perseguição, que estavam sendo oprimidos, e eles incentivam a serem pacientes. E ele diz: a paciência deve ser motivada, no versículo 7, pela vinda do Senhor Jesus.
Sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Até o momento, aguentem firme, até quando o Senhor Jesus voltar. Eu creio que todos que sofrem, quer por meio de perseguição, por causa da sua fé, por algum tipo de enfermidade, ele vislumbra a vinda de Cristo. Então, assim, a igreja está perseguida, o Senhor Jesus podia voltar agora e acabar com essa perseguição. Ela está doente, uma doença incurável, o Senhor Jesus podia voltar agora e nos levar. Né? Então, nós vislumbramos a vinda de Cristo, não apenas como alívio das nossas dores, mas também como o desejo de estar para sempre com o nosso Salvador. Uma pessoa que está sofrendo, ela tem que Cristo volte, porque ela quer alívio das dores, mas porque ela também deseja estar junto com o seu Salvador. Então Tiago, ele fala para aqueles irmãos: olha, seja paciente, pacientes, até a volta de Cristo. E ele usa aqui, ele faz a analogia do lavrador. O lavrador que com paciência aguarda o dia da colheita. Né? Ele planta, e algumas culturas demoram 120, se não me engano, o trigo, e o milho é 180 dias para poder ser colhido. Então, o lavrador, ele primeiro ara a terra, ele lança a semente, ele, como o Tiago fala, aguarda as primeiras chuvas, as últimas chuvas. Ele, depois de muito tempo, começa a aparecer, antes da colheita, né? Começa a aparecer os primeiros, no caso do trigo, chama espigamento, que é a floração ou a frutificação, o início do enchimento dos grãos, ou do milho é a mesma coisa, mas não está no momento ainda de colher. Você não colhe ainda, tem que esperar estar o fruto maduro, né? A semente já preparada para ser colhida, ser ceifada. Então, Tiago diz assim: nós devemos fortalecer os nossos corações com paciência, assim como o lavrador aguarda com paciência. Né? Eu vi que semana passada, eu acho, semana passada, a Laís deu feijão para as crianças, né? Não sei quanto tempo nós vamos ter que esperar para o feijãozinho crescer ali. E eu, quando fazia esse experimento na escola, eu achava que aquele feijão eu ia comer em casa. Né? Não comi ele, comi outro, mas você pode estar, todo mundo já fez essa experiência, né? Põe o feijão no botão e fica observando ele crescer, nascer ali bonitinho. Temos que ter paciência em ver ele se desenvolvendo. E Tiago então fala, da mesma forma que o lavrador tem paciência, quando ele planta, tem que ter paciência para colher, nós devemos ter os nossos corações fortalecidos na expectativa da vinda do Senhor Jesus, porque ela está próxima. A igreja dos dias de hoje, a igreja de Jesus Cristo, né, não é uma instituição que sofre dos mesmos ataques, não essas instituições que estão aí, que são criadas como igreja e que não são igreja, mas a igreja verdadeira, a igreja que sofre perseguição, que sofre ataques, que sofre injustiças, as mesmas do passado, ela deve aguardar com expectativa o glorioso dia do Senhor Jesus Cristo, o dia do arrebatamento da igreja. Aqui, quando o Tiago fala da vinda de Cristo, alguns comentaristas dizem que está falando do arrebatamento da igreja, outros falam que está falando da implantação do reino milenar, né? A segunda vinda propriamente dita, quando ele vai estabelecer o seu reino. Mas, de todo modo, se ele está falando, o Tiago está falando aqui da vinda de Cristo para vir buscar a sua igreja, ele está falando da vinda de Cristo no milênio, tanto uma como outra, para a igreja não interfere em nada. Por quê? Porque já no arrebatamento nós estaremos com ele. Nós já estaremos vivendo com ele, não estaremos mais nessa terra. E quando ele vier para reinar no milênio, nós viremos com ele. Então, quando houver arrebatamento da igreja, não haverá mais ataque para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Naquele dia, o Senhor, Ele vai desfazer toda a injustiça da terra contra a sua igreja. O povo de Deus, então, deve ter seu coração firmado na certeza de que em breve virá, que a sua vida está próxima. E como a gente canta, né? Talvez já, talvez mais tarde, essa noite ou amanhã, mas Jesus, Ele virá. Então nós temos que com paciência aguardar esse dia glorioso. Durante o tempo da perseguição, durante o tempo de angústia, não é raro os oprimidos se voltarem na questão da promessa do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que aguardar com paciência. Agora Tiago nos chama a atenção de outra coisa. Enquanto vocês aguardam com paciência, vocês também têm que estar se fortalecendo o coração. Não é simplesmente estar lá sentado, Jesus vai voltar, mas fortaleça o coração. Como é que a gente fortalece o coração? Alimentando a palavra de Deus. Nós não vamos ter o coração fortalecido com outras coisas que o Senhor nos oferece. Então, Tiago fala: sede pacientes, fortalecendo o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E ele exorta algo que provavelmente estava acontecendo naquela época e que acontece também nos dias de hoje. No versículo 9: não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Por quê? É muito comum os crentes, e Tiago nos exorta aqui, a não estarmos queixando dos outros, especialmente naquele período de provação, no período de perseguição. Talvez alguns crentes pudessem estar se queixando do outro crente, estavam reclamando da conduta do outro irmão, e hoje o que acontece muito, mesmo tendo uma perseguição que houve no início da igreja, mas muitas vezes hoje o crente ele questiona, reclama e murmura contra um outro irmão. E Tiago então exorta para que não vos queixeis uns com os outros, para que não sejam julgados, porque o juiz está à porta. Ao invés de reclamar contra o seu irmão, trabalhe com ele em prol do Evangelho. Devemos unir nossos esforços para a glória daquele que está próximo a chegar, e não fazer o contrário, não lutar contra. A igreja do Senhor Jesus Cristo ela deve estar unida em prol do Evangelho. Temos diferença? Lógico que temos. Temos gostos diferentes? Temos gostos diferentes. Temos opiniões diferentes? Temos. Se são opiniões que não afetam a palavra de Deus, as doutrinas da palavra de Deus, não tem problema algum. O irmão Marco estava falando hoje de manhã, nós aqui na igreja, na totalidade, cremos num corpo dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas tem muitos crentes que creem só em corpo e alma e espírito é uma coisa só. Os irmãos da igreja presbiteriana, a maioria pensa dessa forma. Mas isso afeta em alguma coisa a fé, a salvação? Não. Né? Então não há nenhum problema. Agora, se alguém começa a pregar aqui, olha, mas a salvação, você não tem que aceitar Jesus que morreu na cruz. Você tem que vir à igreja, você tem que fazer obras, você tem que fazer. Começa a colocar um monte de coisa e rejeita a cruz, aí sim são coisas que nós não vamos aceitar. Então, opiniões, gostos são pessoais diferentes e não deveria causar atrito, não deveria causar queixas, não deveria levantar murmuração, mas nós deveríamos trabalhar juntos em prol do Evangelho. Por que Tiago fala para sermos pacientes? Porque nós temos a tendência de sermos impacientes. E Tiago então fala: olha, vocês têm que ser pacientes, aprendam a ser pacientes, dêem uma olhada para os profetas. Eles são modelo de pessoas que sofreram com paciência. Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, que o sofrimento antecede a paciência, né? A tribulação produz perseverança.
termo paciência significa firmeza ou constância. Está firme, não é só de que eu às vezes, né? Quando o farol lá, abre o farol, a pessoa da frente não anda, ela está no celular. Aí dá uma luzadinha, né? E ela está lá, e vai embora. Agora, isso não é esse tipo de paciência, né? Mas é aquela paciência de nos manter constante, firme. A situação vai piorar? Vai piorar. A igreja vai ser perseguida? Vai ser perseguida. Podemos ser perseguidos e hostilizados? Podemos ser perseguidos e hostilizados. Mas possamos fazer com constância e firmeza, olhando os profetas. Eles foram perseguidos sem piedade. Por que eles foram perseguidos? Porque eles falaram fielmente a palavra de Deus e permaneceram firmes. Hebreus 11:27 diz que Moisés ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Então, ele se tornou, ele se manteve firme na promessa que Deus havia dado para ele. Quando estava estudando, eu lembrei do profeta, agora eu não vou lembrar o nome dele, acho que não vou lembrar o nome dele, acho que está em 2 Reis. Quando estava estudando eu li, mas eu não marquei referência. Mas quando, acho que era Acabe, que perguntou se tinha mais um profeta lá, e fala, tem lá, mas não fala mal dele. Ele só fala mal, não quero ouvir ele, né? Ele tem uma discussão, eles não têm um perturbador, uma coisa parecida, eu não vou lembrar agora desse, senão vamos depois conseguir achar, me avisa aí. Mas está em 2 Reis isso, né? Os profetas sofreram perseguição, eles não eram ouvidos, as pessoas não paravam de ouvir, pelo contrário, os profetas traziam julgamento e sofriam. Então, quando nós olhamos para profetas como, por exemplo, Isaías, Jeremias, Daniel, nós vamos ver esses homens tinham um grande respeito e zelo pela palavra de Deus, tinham uma devoção pela palavra de Deus. Eles foram fiéis à entrega da mensagem de Deus. E ao falar fielmente da palavra de Deus, falavam com dureza contra o povo. E o povo então não gostava. Se eles fossem profetas nos dias de hoje, eles iam ganhar mais dislike, né, do que like. Alguns iriam cancelar ele. Não é assim que acontece quando alguém aí famoso na rede social fala alguma coisa que as pessoas não aprovam, sofre cancelamento. Eles usam até o termo linchamento virtual. Se eles fossem nossos dias, eles seriam cancelados, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Quando nós pregamos a verdade, as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Mas então Tiago fala, olha o exemplo desses homens. Eles foram fiéis à entrega da palavra de Deus e foram perseguidos por falar a verdade. Eles passaram por tribulações, sofrimento, mas suportaram com paciência. Não negaram a fé. Se nós desejarmos ser felizes nesse sentido, devemos então ser convocados a fazer o mesmo que eles fizeram, ser fiel à palavra, manter firme nela, independente do que os outros pensam ou possam falar de nós. E Tiago nos dá um exemplo. Ele menciona os profetas, mas ele menciona uma pessoa, uma personagem específica, Jó. Tende por modelo o sofrimento e na paciência, versículo 10, dos quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por feliz aos que perseveraram firmes, tende ouvido da paciência de Jó. Então a gente sempre ouviu desde criança esse termo, né? Tem a paciência de Jó. E nós estudamos na escola dominical e vimos o porquê é dito disso, né? Jó é o exemplo da paciência e da firmeza. Talvez ninguém na história do mundo sofreu o que Jó sofreu. Talvez ninguém na história do mundo perdeu tanto quanto Jó
perdeu em tão pouco tempo, né? Às vezes o pessoal perde os familiares ao longo dos anos, mas de uma vez só, não conhecemos outros que possam ter perdido. Agora, em momento algum, nós vemos, quando estudamos a escola legal, Jó amaldiçoou a Deus, ou se afastou dele. Ele sim se queixou do dia do seu nascimento, no dia que eu nasci, no dia que acontecido, e tudo mais, mas ele nunca amaldiçoou a Deus. E ele foi firme, confiando, e no final a sua perseverança foi recompensada. Deus se revelou a ele. No final, quando nós estamos no livro de Jó, lá no final, depois seus amigos falarem, tudo aí, Deus fala para o Jó, agora quem vai falar sou eu. Deus se revelou a ele. Jó vai falar, antes eu conhecia apenas e ouvi falar, mas agora meus olhos não veem. E Deus se manifestou a ele cheio de amor, misericórdia, compassivo, como Deus é. Então, quando lá nós estudamos o livro de Jó, eu várias vezes falei que se nós não conhecêssemos o final da história do Jó, se o livro de Jó fosse um livro que nós nunca tivéssemos lido e começássemos a ler aquele livro, nós podemos pensar que não valeria a pena sofrer, não valeria a pena passar o que Jó passou, se manter fiel ainda. Mas nós conhecemos toda a história, sabemos o que aconteceu. No final, o Senhor deu a Jó, restaurando em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. E isso nos enche de esperança, de sermos pacientes no dia de perseguições. Não que Deus vai nos dar o dobro que nós perdemos, não que Deus vai nos recompensar com dinheiro, mas nem todo o dinheiro desse mundo pode substituir aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Então, com paciência, vamos sofrer, talvez sim, aguardando o dia da redenção, o dia de respirar para a nossa igreja, então, todas essas coisas que parece que vão durar uma eternidade, na verdade, durará apenas alguns poucos anos. Então, o Tiago fala, olha, tenha paciência. Veja, Jó sofreu, mas se manteve firme no Senhor. Jó, ele não se afastou de Deus. Nós não devemos nos afastar de Deus. É triste quando alguém fala assim, eu já fui crente. Você já foi crente? Já fui, mas Deus, eu me decepcionei com Deus, porque eu tinha um bom emprego, perdi o emprego. Eu já fui crente, mas minha esposa largou de mim, porque eu virei crente, então eu resolvi largar Deus e ficar com a minha esposa. Então, são pessoas que estão querendo barganhar com Deus, Querem ter a eternidade e o melhor desse mundo. E não se pode ter os dois. Nós temos, graças a Deus, Deus tem nos dado condições de ter uma vida boa, sem perseguição nas igrejas ainda. Temos saúde ainda, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas temos aqui, que somos todos aqui firmes. Mas não podemos vincular as dádivas de Deus ao fato de que nós somos crentes em Jesus. São bênçãos? São bênçãos. Porque se você vincular o que você tem, eu tenho tudo isso porque eu sou crente, se você perder tudo isso, você deixou de ser crente? Não. Eu tenho tudo isso porque Deus me bondoso e misericordioso, me dá muito mais do que eu mereço. Nós temos carro, temos casa, temos vestimento, mas aqueles irmãos que não tem nada disso, os irmãos da África lá que passam necessidade, são crentes, Deus não tem nada a eles, essas coisas, mas estão firmes ali. Então, a nossa fé não está firmada naquilo que Deus tem nos dado, mas naquilo que nos deu em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Tiago, ele diz assim, o apóstolo Tiago, ele diz assim, para que nós sejamos firmes, sofrendo as tribulações, sofrendo as pressões, aguardando a vida do Senhor, e quando tudo apertar, olhe para os profetas, olhe para Jó, fique firme, porque eles foram firmes, nós também podemos ser firmes.
Às vezes fala assim, a gente lê a história do Daniel, por exemplo, eu queria ser como Daniel. Você queria ser jogado na cova do Daniel? Será que você teria a fé de Daniel? O leão falou, opa, isso aqui está mordido. Santiago está fortinho, vou lá. Será que a gente queria ser como Daniel? Sofrer? Eu queria ser como Jó. Você queria ser como Jó no final da história, né? No meio você não quer ser como Jó. Eu não quero ser como Jó no meio da história. Mas nós podemos vincular a nossa fé às coisas que Deus nos dá. E sempre que Deus nos deu em Jesus Cristo. Para encerrar o versículo 12, Tiago nos exorta em cuidar do nosso falar. O uso indevido, especialmente o uso indevido do nome do Senhor. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairmos em juízo. O uso indevido do nome do Senhor, ou usar o nome de Deus em vão, ou jurar a fim de atestar a veracidade de uma declaração, Tiago fala, não, nós não devemos agir assim. Quando criança era comum, e alguns parece que não tiraram, né? Continuam com esse hábito, que se fazia muito na infância, mas quando criança era comum, nós falávamos muitas vezes assim, eu juro pela minha mãe. Eu juro pela minha mãe. Ou eu juro por tudo que é mais sagrado. Ou eu juro por Deus. Isso consiste em uma irreverência e uma blasfêmia. O crente deve ter o falar baseado no fato do que é verdade e do que não é verdade. Sim, sim, não, não. É verdade que isso aconteceu? Aconteceu. Você jura? Não precisa jurar porque aconteceu. É verdade. Eu estou dizendo que aconteceu? Aconteceu. Agora, se você está mentindo é outra coisa. E na verdade, o que eu percebi, o que eu percebo é que as pessoas que juram é porque elas estão mentindo. E quem fala a verdade não precisa jurar. Porque está na verdade. O que Tiago está nos ensinando aqui, que talvez poderíamos acrescentar, outros tipos de falar dos crentes que dizem e que não deveriam falar, coisas como até tomar o nome de Deus em vão, como muitas vezes, pelo amor de Deus, para com isso. Ou, Jesus amado, olha o que aconteceu. Essas expressões muitas vezes são levianas, na maioria das vezes são levianas. Por mais que são ditas em momentos de pressão, elas se tornam levianas. Eu conheci um cara que qualquer coisinha falava, ai Senhor Jesus, ai Senhor Jesus. Ouviu uma freada, ai Senhor Jesus. Usando o nome de Deus em vão. E a justificativa de Tiago é em não agirmos assim, para não cairmos em juízo ou condenação. Algumas versões trazem a palavra hipocrisia. Não jurem falsamente, seja sua palavra sim, sim, não, não, para que vocês não sejam hipócritas. Talvez o que Tiago estivesse pensando era no terceiro mandamento, lá em Êxodo 20, que é não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Eu juro por Deus, estou tomando o nome de Deus em vão. Porque você está comprometendo Deus em algo que você está querendo afirmar como verdade. Então nós temos um cuidado. São hábitos que muitas vezes nós fazemos, criamos e não percebemos, né? Agimos assim de maneira, talvez, especialmente quando criança, eu lembro muito disso, a gente falava muito isso, né? Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe. Minha mãe pode cair agora, mortinha. Né? E graças a Deus eu nunca menti, porque minha mãe está viva até hoje. Né? Mas eu lembro uma vez na escola, só fazer um parênteses aqui, nós tínhamos um amigo, o nome dele era Ju. E o Ju não era um bom aluno, ele não era um bom estudante, ele era ruim em todas as matérias. E ele tirou matemática 9. E ele errou exatamente na mesma nota que o colega do lado errou. Né? Aí a professora falou assim para ele, Ju, você colou. Não, você não colei.
Ju, você colou, e era com a prova dele e do vizinho, né? Ju, você colou essa prova. Professor, eu juro para ganhar um trovão agora. Acabou a energia. Eu lembro até hoje. Acabou a energia da escola. Até a professora duvidava, né? Mas esses juramentos que a gente faz, né, na infância deve ser deixado de lado. Nós falar que ser sim, não. Alguém já disse que quem conta a verdade não precisa contar outra versão, é sempre a mesma versão. Quem conta a mentira, quem está sempre inventando porque ele esquece de detalhe que ele tem que colocar, e a história vai se alongando porque ele vai ter que ir inventando e se compromete todo. Então o nosso falar deve ser sim, não, para que não caímos em juízo, para que não sejamos hipócritas. Eu gostaria de continuar, mas como o final do capítulo nós vamos tratar especialmente sobre a oração dos presbíteros e a unção com óleo, então vamos dedicar mais tempo na semana que vem. É um assunto muito interessante, que muitas pessoas têm dúvida, fazem comércio disso. Você vai lá na Rua dos Crentes, São Paulo, na Rua dos Certezas, tem vários tipos de óleo lá que você compra lá e você usa. No seu momento teve um carro dele no giro uma vez, né? Fiesta, né? No giro o carro dele com óleo. E o pessoal acaba extrapolando. Vamos ver pelas escrituras o que significa isso quando alguém está doente, os presbíteros vão até ele orar e vão ungir com óleo. Meu conheço fulano que foi ungido com óleo. Querendo dar com isso razão de que é um ato que validado para os nossos dias. E nós vamos ver na semana que vem o que Tiago quis dizer com isso. Então, para terminar, o que Tiago não é? Uma epístola de pai. É uma epístola prática. Tenham paciência na aprovação, aguentem firme, o Senhor Jesus está voltando. Na tribulação, olhe para os profetas, olhe para Jó. Eles aguentaram firme, então se mantenha firme. E a sua palavra tem que ser sim ou não. Não minta, fale a verdade. São coisas práticas para a vida cristã. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, desta semana, praticar com paciência a nossa vida cristã. Amém? Amém.